Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. O envelhecimento assusta muita gente e tem sido muito comum o uso de procedimentos invasivos para barrar a velhice. Hoje, eu vou te contar os 7 pilares do Ayurveda que estão relacionados e combatem o envelhecimento precoce. Antes disso, a gente vai pensar um pouquinho no que significa envelhecer. O envelhecimento está associado a uma ampla gama de alterações fisiológicas e celulares que vão limitando as funções do corpo ao longo do tempo. No entanto, a gente pode pensar em 2 tipos de envelhecimento. Um cronológico, que se refere à idade real de uma pessoa em termos de anos, meses e dias. Esse componente de envelhecimento é imparável, imutável e natural. E o envelhecimento fisiológico ou biológico, que, para além da questão temporal, pode estar relacionado com mudanças estruturais e funcionais das moléculas, células, tecidos e sistemas do corpo de forma geral. E essas mudanças são influenciadas por vários fatores, não apenas pelo tempo, mas também por uma questão de oxidação celular, exaustão de células-troncos, funcionamento intra- e intercelular e assim por diante. Agora, as causas que provocam essas mudanças de forma precoce também são as mais diversas, mas geralmente e seguramente estão relacionadas com alimentação, estilo de vida e rotinas diárias. E embora a nossa expectativa de vida tenha aumentado significativamente, pessoas de meia idade e idosos sofrem muitos anos com problemas de saúde. Não é apenas uma questão de ter ruga na cara. Eu estou falando de doenças como as cardíacas, diabetes, osteoporose e outros problemas crônicos que podem resultar em um estado de morbidade. Agora, não se trata então de lutar contra o envelhecimento cronológico, mas de olhar estratégias para combater o envelhecimento precoce em todos os níveis e também para pensar em como ter um envelhecimento cronológico o mais saudável possível. Diversos pesquisadores buscam medicamentos, procedimentos, suplementos alimentares com o objetivo de diminuir e muitas vezes de barrar o envelhecimento. Hoje, você vai entender a perspectiva do Ayurveda em relação a essa questão que parece causar tanto medo e insegurança. Jara, também chamado de Vardhakya, envelhecimento, remete àquilo que envelheceu pelo ato de se desgastar. De acordo com a Ayurveda, Jara, envelhecimento, não é uma doença, mas é um fenômeno natural, como a fome, a sede ou o sono. Na teoria, que eu vou traduzir grosseiramente como destruições naturais, Charaka descreve que existe um fator causal para a manifestação de um ser, mas não há uma causa para a cessação dessa manifestação, pois a morte, depois do nascimento, é um fluxo natural. Também é interessante destacar que o termo Jara remete a Nityaga, que significa continuação da consciência, a Dari, que denota os fatores que impedem o corpo de envelhecer, a Jeevitam, que representa o ato de manter-se viva ou de manter-se vivo, e a Anubandha, que refere-se à transmigração do corpo, o que na verdade dá uma leveza para essa ideia de envelhecer, quando a gente pensa nesses outros conceitos. Jara também vai ser influenciado por fatores que afetam Sharira, que é o corpo físico, Indriyas, que são os sentidos, Sattva ou Manas, que está relacionada aí à questão psíquica e à mente, Agni, que está diretamente ligado ao fogo digestivo e metabolismo, e a Bala, Ojas, que a gente pode pensar em força e energia vital. Jara é acompanhada pelo processo, então, de decadência e se manifesta em formas de alterações degenerativas, desgastes, a gente pode pensar de forma menos técnica. Então, essas mudanças, elas são naturais, mas elas não são agradáveis de se sentir. Então, todo mundo sabe que uma pessoa que nasceu deve crescer, viver e depois morrer. Mas ninguém quer envelhecer e, tirando casos de doenças específicas, ninguém deseja morrer. Por isso, geralmente as pessoas consideram o envelhecimento e as doenças associadas à idade como antinaturais, embora contraditoriamente as escolhas e as ações de grande parte da população
são as responsáveis pelo rápido envelhecimento biológico e por essas doenças consideradas doenças, entre aspas, da idade, que não são normais para o Ayurveda. E isso, pelo olhar do Ayurveda, está relacionado com o mau uso dos 5 sentidos, o alimentar-se de impressões que causam desarmonia por meio dos órgãos dos sentidos, fazendo escolhas incorretas que promovem a transformação doentia do corpo e da mente, e tudo isso vai desencadear os processos de doenças que resultam em sofrimento mental e físico. Os problemas de saúde física e mental, então, enfraquecem a homeostase, ou seja, a capacidade do corpo de se reequilibrar, resultando então num envelhecimento que a gente pode considerar como um envelhecimento patológico aos olhos do Ayurveda. E, portanto, o Ayurveda adota uma abordagem holística, ou seja, que considera o todo para a manutenção dessa homeostase, para a manutenção desse estado de equilíbrio, do bem-estar anatômico, biológico, fisiológico, mental e espiritual, que deveria ser considerado normal. Essa perspectiva leva em consideração a importância do estado equilibrado ou do estado de equilíbrio dos tecidos que formam o corpo, dos elementos que constituem o corpo, os doshas, da boa digestão e do bom metabolismo, além dos resíduos metabólicos estarem ok. Que resíduos metabólicos? A urina, as fezes, o suor. Esses fatores todos, eles vão constituir, então, eles vão indicar a homeostase, ou seja, o equilíbrio ou não do corpo que leva a um envelhecimento saudável e não ao envelhecimento precoce quando você tem boa alimentação, boa rotina e bons hábitos de vida. Agora, eu vou falar especificamente sobre os 7 fatores que são super importantes para manter aí um processo de envelhecimento muito saudável e para combater o envelhecimento precoce. Como é que é a visão ayurvédica em relação a isso? Esse é o ponto que a gente vai tratar aqui hoje. Primeiro, kala, tempo. Refere-se a uma transformação física, mental, que ocorre em função do tempo à medida que a gente vai envelhecendo. Estar em desarmonia com os ritmos e com os ciclos da natureza pode desencadear transformações que são doentias e mudanças que são desarmoniosas, tornando, portanto, o corpo vulnerável a doenças e a envelhecimento precoce. Kala, tempo, influencia cada pessoa, desde a sua concepção até a morte. E esse período de tempo é chamado de Ayush, que a gente pode pensar em tempo de vida. Devido a essa influência, várias mudanças ocorrem no corpo durante essas fases da vida. E, portanto, o estilo de vida adotado durante cada fase, durante a infância, durante a adolescência, a juventude, a vida adulta e a velhice, tem profunda influência no processo de envelhecimento e na promoção de saúde. Segundo, Prakriti refere-se a essa constituição biológica que a gente pode pensar em anatômica, fisiológica e psicológica de um indivíduo. Essa constituição ela é única para cada pessoa e reflete as suas características básicas, incluindo metabolismo, constituição mental, imunidade, força ou fraqueza e assim por diante. Então, a Prakriti determina a capacidade de transformação de uma pessoa nos níveis físico, mental e emocional. E estas transformações estão relacionadas com as interações e com os estímulos internos e externos. Portanto, isso tudo, essa Prakriti vai então afetar e interferir aí no processo de envelhecimento. 3. Os doshas Vata, Pitta e Kapha, que a gente sempre fala. Eles vão determinar a longevidade, a gente poderia pensar no nível celular. Vata está intimamente relacionado com a energia vital prânica, ou seja, governa todas as funções vitais e as atividades biológicas que estão relacionadas com a energia do movimento. Pitta governa a digestão e o metabolismo. Kapha controla o anabolismo, que é essa energia de construção, de lubrificação, que vai fornecer para o corpo a sua forma física, a sua estrutura e o seu bom funcionamento, ou não, de todas as partes. Saúde e doença, portanto, são reflexo direto do estado de interação dos doshas no corpo, que, por sua vez, provoca ou retarda o processo de envelhecimento. Então, uma dieta adequada,
Exercícios adequados, um estilo de vida personalizado e harmonioso podem criar um equilíbrio entre os doshas e garantir uma vida saudável, o que inclui a velhice. Quarto ponto, os doshas sutis, que estão ligados aos aspectos mentais e emocionais dos doshas físicos, do corpo, mas também influenciam o processo de envelhecimento. A gente pode pensar que essas contrapartes sutis dos doshas biológicos Vata, Pitta e Kapha são prana, energia vital sutil, ojas, vamos relacionar ojas neste caso aqui à ideia de imunidade sutil, e tejas, que a gente pode pensar em vitalidade ou fogo sutil. O equilíbrio desses doshas também é necessário para a longevidade saudável. Prana controla também a respiração, as percepções sensoriais, o processo de pensamento e, portanto, é responsável pela coordenação mente-corpo. Tejas representa digestão e transformação, digestão das impressões sensoriais, inteligência, pensamentos, percepção e consciência que resultem em uma ação adequada. E ojas representa robustez, força, vitalidade, sendo responsável pelo sistema autoimune e resistência mental contra o estresse. O tempo de vida e o tempo de saúde de uma pessoa tem uma correlação direta com o estado da pessoa e a integração de prana, tejas e ojas. 5. Ahara, alimentação ou dieta. Eu nem precisaria dizer que é um fator super importante e que influencia diretamente diretamente o envelhecimento. Uma dieta pobre ou desajustada, desequilibrada, juntamente com um estilo de vida desarmônico, desencadeia a deteriorização de qualquer um ou dos 3 doshas, levando ao envelhecimento precoce, a alterações patológicas, ou seja, doenças, e a redução de expectativas de vida. Práticas de alimentação inadequadas incluem horários inadequados de ingestão de alimentos, comer muito tarde da noite, escolhas incorretas de alimentos, consumir alimentos estragados, que eu já falei num outro podcast, que a gente pode pensar aqui em junk food, em processados ou altamente refinados, alimentos frios demais, comer em um ambiente barulhento e comer com estado mental estressado. A superabundância de calorias e alimentos altamente refinados, junto com práticas alimentares inadequadas, elas podem levar ao aumento da inflamação do corpo, a redução do controle de infecções, aumento de probabilidade de desenvolver tumores, risco de doenças alérgicas e a redução da imunidade. E isso, gente, não é novidade para ninguém. Essas mudanças, juntamente com o entusiasmo alterado, ou seja, desânimo, insônia e letargia, podem resultar na incapacidade de viver a vida inteira. 6º, achara, que são as rotinas. É outro componente que tem um papel super importante no processo de envelhecimento. Para o Ayurveda, as rotinas estão ligadas ao ritmo circadiano ou ao relógio biológico de 24 horas e ao tempo de forma geral. Então, quando a gente pensa nas estações do ano, na idade, assim por diante. Pela lente ayurvédica, a saúde de todos os seres vivos é governada por um relógio interno que funciona em um ciclo claro e escuro, que seria o que a gente chama de 24 horas, em conjunto com o Sol e com o movimento da Terra. O Ayurveda fornece várias diretrizes diretamente relacionadas com esse relógio biológico em termos de rotinas baseadas no tempo e nas estações. Estas são chamadas de rotinas diurnas, de Nacharya, rotinas noturnas, Ratricharya, e rotinas sazonais, Ritucharya. Essas diretrizes incluem horários ideais para acordar e dormir, rotinas de respiração, eliminação, banhos, em algumas pessoas massagens, exercícios, alimentação adequada, estudos, viagens e outras atividades. A recomendação do Ayurveda é incorporar rotinas para manter um estilo de vida saudável e harmonioso, pois o resultado em sustentar e manter a sincronicidade com o ritmo circadiano reflete na boa saúde, na vitalidade, na imunidade equilibrada, o que retarda o envelhecimento. A medicina moderna também reconhece esses relógios internos e o ritmo circadiano como fator intimamente ligado à saúde, ao bem-estar e ao processo de envelhecimento. O relógio biológico em equilíbrio indica várias atividades ao longo do dia,
desde acordar até dormir, comer. Além disso, esse ritmo regula níveis hormonais, a temperatura corporal e o metabolismo. 7º, Jataragni, o famoso fogo digestivo. Além de ser responsável pela boa digestão, absorção e assimilação de alimentos, o Jataragni também tem profunda influência com o tempo de vida e saúde de uma pessoa. Ele é a raiz de todos os fogos digestivos do corpo, é como se fosse um fogo digestivo central, a representação de todas as funções metabólicas do nosso corpo. E isso inclui a função digestiva, o metabolismo celular, a percepção dos sentidos, a função do pensamento e a transformação de impressões mentais e emocionais. Por isso eu gosto de destacar que se você trabalha o reequilíbrio do corpo, você também está trabalhando o reequilíbrio emocional. Está tudo conectado. Se Jataragni estiver muito fraco, a digestão dos alimentos fica comprometida, resultando em má absorção e acúmulo de toxinas, AMA. Se Jataragni estiver muito forte, ele queima os tecidos associados, resultando em degeneração dos tecidos. Assim, o estado de Jataragni influencia diretamente o processo de envelhecimento. E não é por acaso que todo o tratamento em Ayurveda começa pelo diagnóstico e reequilíbrio do fogo digestivo. Imagino que no episódio de hoje você tenha realmente entendido o motivo do Ayurveda ser a medicina que encontra-se na cozinha e na rotina. E olha só, eu só te contei como a Ayurveda enxerga a questão do envelhecimento. No próximo episódio do Ayurveda Brasil Podcast, eu vou falar sobre as recomendações ayurvédicas para uma vida saudável e para combater o envelhecimento precoce. Não perca! Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar todas as terças e quintas, às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!